Paz seja convosco a todos, queridos de todo o Brasil e de todo mundo que me vê e que me ouve neste momento. Que as bênçãos de Hashem estejam sobre todos vós. Que o Eterno abençoe a todos. Amém? Dando continuidade na série de Shiur, estudos, aulas, ensino, esse é o segundo vídeo, né? Heresias e apostasia, o início, segunda parte. Quem está se deparando agora com esse segundo vídeo, indico que vocês voltem o primeiro. E quem já vem acompanhando desde o primeiro, né? Esse é o segundo. Bom, então já sabemos, você que se deparou com o segundo agora, volte para o início. Vá para o primeiro, senão você vai ficar voando, que eu já vou avançar. Mas quem já vem acompanhando o primeiro, vai entender. Gente, dê um like se gostou, se não gostou, bota para baixo, à vontade, certo? Certo? Divulguem o vídeo, repartam o vídeo com outros, para que também possam aprender e descobrir a verdade. Amém? Amém. Dando continuidade, no primeiro vídeo a gente aprendeu o que é heresia e apostasia, baseado-se nas escrituras, né? Sabemos o que é uma heresia, né? Baseado nas escrituras, e uma apostasia. Nós já sabemos o que é. Então vamos avançar. O que é que eu disse que eu ia falar a partir desse segundo vídeo? Yeshua, Jesus, o israelita que eu não conhecia. Estou com um livro fantástico, Yeshua e a história dos seus talmidins, Jesus e a história dos seus discípulos, de Tzadok Ben Deresh. Uma volta no tempo, de todos os tempos. Passei já um tempo, já estudo, eu li a segunda edição, ótima, fantástica. Aprendi muitas coisas, coisas que eu não sabia, que eu lia, que está na Bíblia. E eu lia, mas não entendia. Por quê? Como eu posso dizer, como muitos, fazia a exegese, a hermenêutica da passagem, da escritura, com os olhos da minha denominação. Cometi esse erro que muitos cometem. Hoje abri os olhos verdadeiramente e faço uso como exegese, interpretação, chave hermenêutica, o Messias, Jesus Cristo, a palavra do Eterno. Eu uso ele como chave de interpretação e não mais a placa, como muitos ainda fazem, que eu fazia também. Hoje, graças a Deus, me libertei. Tinha coisas que eu lia e aquela passagem, o pastor lá, o líder, disse isso e eu olhava e só via isso, porque eu tinha se esquecido de orar ao Eterno, para que abrisse meus olhos verdadeiramente para eu usar ele como chave de interpretação. E quando eu passei a fazer isso verdadeiramente, aí foi que a mente abriu. E agora sim, se o líder lá está falando a verdade, bem, se ele estiver falando mentira, eu também já vou saber. Certo? Certo? Eu não uso mais placas de denominações como chave hermenêutica, como exegese, para as interpretações bíblicas, mas sim Jesus Cristo, a palavra, o pão da vida que desceu do céu, o Eterno. E agora sim as coisas fluem com muito mais naturalidade. Falando desse tema do segundo vídeo, heresias e apostasia, o início, segunda parte, vamos dar uma recapitulada, voltar no tempo. Os tempos de Cristo, dos apóstolos, em contrapartida com algumas coisas de hoje. Como as coisas mudaram, como evoluiu dos ensinamentos que o Messias e os apóstolos ensinaram, os ensinamentos que Yeshua, Jesus, deixou para os seus apóstolos, como está tão distante, como nos distanciamos hoje. Como eu disse, existe cerca de 2.000 religiões no mundo. Cada uma professa um Jesus Cristo diferente. Cada uma com um Jesus diferente. Só no Brasil já estamos nos aproximando de umas quase 5.000 placas de denominações em todo o Brasil. Cada uma professando um Jesus diferente. E cada um dizendo que prega a verdade. Mas quando você olha uma e outra, se é que podemos chamar de igreja, totalmente se contradizem com as escrituras. E muitos passam por processos como eu já passei antes, de engolir engodos dos líderes. Mas como eu sou curioso, e existe muita gente curiosa igual a mim, em toda a época da história sempre vai existir, eu aqui,
Aí fui descobrindo as manobras que a religião, para puxar por seu lado, pratica contra os servos, contra o povo. Aí foi que a mente abriu e eu vi muitas coisas erradas. 2.000 religiões, aproximadamente, cada uma professando um Jesus diferente. Qual é o verdadeiro? Qual é o verdadeiro? Este livro, como eu disse, tem a compilação de várias coisas de várias épocas. As escrituras, pesquisas, estudo já. Eu estudei o segundo, que grande parte do segundo está aqui nesse terceiro. Eu já venho estudando há mais de um ano. E muitas coisas verdadeiras, pesquisadas na história. Vocês pesquisem também, como eu sempre digo, pesquisem. Vão buscar se o que está aqui, se o que eu estou dizendo, o que eu pesquisei, se o que o autor do livro pesquisou é verdade. Busque, pesquisem nas escrituras. Vamos buscar. Isso aqui, esse primeiro vídeo que eu estou falando, é só uma introdução para que vocês pensem que cada denominação diferente tem o seu próprio Jesus. Ali permite, ali permite isso, ali não permite. Ali deixa fazer isso, ali não deixa. Oxe, Jesus ensinou, o Messias Yeshua, Jesus ensinou isso. Por que você está ensinando isso? E por que você está ensinando isso? A ciência, a palavra do Eterno, de acordo com Salmos, o livro de Salmos, que vem do hebraico Terrilim, louvor, Salmos 116, perdão, Salmo, vamos olhar aqui nas escrituras para que a gente não se perca. Aqui negócio da mente não, é exato. A palavra de Deus, ela é sempre exata. Não tem esse negócio de, não, Salmo 119, versículo 116. Salmo 119, Salmo 116, perdão. Salmo 116, aqui. Salmo 160, aqui, 119. Pronto. Perdão a vocês de novo, abençoado. Salmo 119. Exato. Salmo 119, versículo 160. Olha o que diz. O princípio de tua palavra é a verdade, e todas as tuas justas decisões são para sempre. E aí? Vejam, a palavra de Deus, a palavra do Eterno, é algo exato. 1 mais 1 é 2. É como a matemática. 1 mais 1 é 2. Não é 3. Não é 4. Porque Cristo veio revelar, dar o verdadeiro sentido à Torá, às orientações do Pai. Ele veio mostrar verdadeiramente como viver, como uma palavra de fato. Ele veio viver, mostrar, deixar um exemplo. Ela é exata, como a matemática. 1 mais 1 é 2. Pronto, acabou-se. Aí uma outra religião diz que é 3, outra diz que é 4, outra diz que é 5. E coisas absurdas você vem encontrando, que se distanciam muito dos ensinos do Mestre. Então esse primeiro vídeo é uma reflexão para que vocês passem a entender verdadeiramente o sentido da coisa. O sentido do Eterno, o sentido do seu Messias, da sua justiça na pessoa de Jesus. Porque ele diz, eu sou a videira verdadeira. E vós sois os ramos. Se estiverem em mim, verdadeiramente produzirão frutos. Diz Jesus. Amém? Vamos começar. Veja que é uma reflexão muito importante para nossos pensamentos. Vejam só. Na cidade de Belém, atual Palestina, Belém antigamente né? Hoje tem o nome de Palestina. Na cidade de Belém, atual Palestina, encontra-se a Igreja da Natividade. Passou até no Fantástico um tempo desse. Local em que, supostamente, nasceu Jesus. Anos atrás, essa igreja da Natividade, ela promoveu uma exposição de pinturas em que eram retratados vários tipos de Jesus, todos representativos das diversas nações. Você é japonês, você é americano, você é árabe, você é coreano, você é romano,
Cada pintor pinte o seu Jesus de acordo com os seus pensamentos, com as suas ideias. E começaram. Os Jesus americanos com roupas e traços típicos da cultura estadunidense do século XX. O Jesus árabe com pele morena do deserto e vestido com as túnicas de um beduíno. O Jesus romano, cabelo longo, loiro, olhos azuis, indumentária branca e vermelha, que é o que vemos muito. Quando vocês veem, tem um Jesus aí romano, você vê com a roupa branca, como aqui fala, e com a indumentária vermelha. Aquela ali era uma roupa de gala, do status quo dos romanos, das suas festas de gala, dos homens de grande autoridade. Eles se vestiam com aquelas tipo de vestes. Aquelas vestes eram comuns. Quem já viu o filme romano, de Roma? Os romanos viam ele usando aquela roupa. Olhem só. Vamos continuar. O Jesus africano, de pele negra e cabelo crespo. O Jesus japonês, era baixo, branquinho e de olhos puxados. Cada artista pôde retratar Jesus de acordo com seu próprio devaneio, dando asas à imaginação e projetando-o em suas telas. Quanta criatividade! Pois eram dezenas de quadros de Jesus. O episódio citado nos induz à primórdia reflexão. Realmente existiu, conforme atestam os historiadores, um homem galileu há 2000 anos atrás, conhecido mundialmente pelo nome de Jesus? Será que existiu? Por quê? Para nós, da nossa cultura, a cultura do Ocidente, não liga para esse negócio de nome. Outra coisa que vamos estudar mais à frente, sobre o nome. É Marco, é João, é Roberto? Não, não importa não. Estamos falando da mesma pessoa. Aqui é Marco, não, aí é João. Não importa. Não importa. O importante é que nós estamos falando dele. Que é deles que falamos. O que importa é como eu imagino ele. Como eu penso que ele é. A cultura nossa do Ocidente tem esses pensamentos. É diferente do povo do Oriente. Que tem outro pensamento. Ele é assim, eu vou buscar o verdadeiro. É assim, é assim. Não é como eu quero, não. É como é de fato. Tá? Como ele era de fato e não como eu quero, não como a religião pinta. Como ele era. Eu vou buscar o verdadeiro. E não o fictício, criado pelas religiões. Olha só. Contudo, tal como nas dezenas de quadros da Igreja da Natividade, existe mais de 2000 religiões no mundo que pintam um Jesus a seu bel prazer, tomando o personagem histórico e construindo uma figura imaginária. Agora imagine só, se construir um Deus de barro é idolatria, não farás para ti imagens de escultura, nem dará culto a ela. Agora, pergunta-se, e construir um Deus de papel? Eu vejo várias pessoas aí com camisa, com a foto de Jesus que imaginam, copos, clipes na igreja, clipes gospel com aquela imagem, aquele desenho, que eu já vi, até na congregação que eu congrego, tá lá uns clipes de música, desenhos, e tá lá aquela imagem de Jesus baseado em um desenho de Wallace Salman. Vocês já ouviram falar de Wallace Salman? Tem gente que bota a vela nos pés da arte que Wallace Salman criou. Essa foto que a gente conhece, Jesus com os olhos azuis, cabelos assim, pelos ombros, né? Barbinha bem feita, né? Com aquela característica, foi criado por um rapaz, um jovem. Em 1924, ele fazia alguns desenhos para sessões da gráfica, alguns artigos religiosos. Ele fazia pequenos desenhos. Ele foi chamado, nessa época, em 1924, e disseram a ele, vamos fazer aqui uma matéria pelo título O Filho do Homem. Você cria aí um desenho inspirado, né, no Messias, né, o Cristo. Aí você faz um desenho aí da sua imaginação para a gente botar aqui no artigo. Ele fazia pequenos desenhos. Aí ele fez a carvão naquela época, 1904. Aí ele fez o desenho, né, com essas características que nós vemos já. O cabelo até aqui, a barba bem feita, tal e tal, isso, aquilo, outro, os olhos. Depois disso foi um sucesso. Porque depois disso se espalhou completamente essa arte que ele fez. E depois disso, copos, interiores de casas, camisas, em igrejas. Olha só, que sucesso que fez. O desenho dele, onde muita gente tem em casa e fica botando vela nos pés da imagem que ele fez e acha que é Jesus, é assim. E botou uma vela. Não, que não importa não, importa como eu acho que ele é. Nós do Ocidente tem esse pensamento.
E em 1940 ele fez a foto, o desenho que deixou imortal, ele pintou a óleo, né? Pintou a óleo a imagem, né? Aquele cabelo, desenho, uma arte maravilhosa, como ele acha que era, dentro da imaginação dele, aqueles cabelos, aqueles olhos, né? Então pronto, acabou. 1940. Estima-se que já foi reproduzido mais de 500 mil vezes a imagem e continua ainda a ser reproduzida. Mais de 500 mil vezes. Olha, quem criou? O Alan Salman. Apenas um homem. E muita gente usa achando é Jesus. Rapaz, olha quem criou. O Alan Salman, um homem de uma gráfica. Que é isso? E aí? Cada um pinta de acordo com o seu pensamento, mas ninguém procura o verdadeiro? Vamos continuar. À medida que as religiões escrevem sobre Jesus e fixam seus dogmas de modo arbitrário, consciente ou inconscientemente, porque tem muita gente inocente, sem saber, o Senhor não leva em consideração o tempo de ignorância do homem, ele não tinha conhecimento. Né? De forma consciente ou inconsciente, acabam por construir, à medida que as religiões escrevem sobre Jesus e fixam seus dogmas de modo arbitrário, consciente ou inconscientemente, acabam por construir um ídolo, um salvador pré-fabricado, de acordo com as predileções do grupo, porque cada igreja tem o seu. Cada igreja pensa de uma forma. Cada uma tem o seu. Calvinistas, arminianos, livre-arbítrio, predestinação. E por aí vai. Cada um tem sua linha de pensamento. De fato, existe Jesus para todos os gostos. O Jesus católico, o Jesus protestante clássico, o Jesus espírita, o Jesus batista, o Jesus pentecostal, o Jesus gnóstico e até menos Jesus ubandista. Se antes Jesus estava longe dos terreiros de Macumba, agora coloca estátuas do Redentor no centro de Candomblé e Ubanda, e com direito a despacho e tudo. Eu digo porque eu já andei nesses cantos umas poucas vezes e via imagens que eles, do inspirador, das pessoas que desenham na terra, e daí basearam e fizeram imagens que acham que são, e estavam lá no terreiro. E aí? Vejam só, tem Jesus para cada tipo de gosto. Jesus virou uma série de produtos em que o ser humano escolhe, de acordo com as suas crenças pessoais, aquele que lhe convém, tal como uma mercadoria escolhida nas prateleiras dos supermercados. Jesus virou isso, o comércio, o comércio da fé. Literalmente, dezenas de milhares de livros já foram escritos sobre Jesus, apresentando-o com múltiplas facetas. Vários livros já foram escritos sobre ele. Vários. Aí, desses vários livros, você encontra vários temas diferentes. Um guerrilheiro que lutava pela libertação de Israel, uma espécie de Che Guevara judeu, um mágico que se casou com Maria Madalena, um hippie em uma sociedade de hippies elegantes, um antifariseu, um zelote que lutava contra os dominadores romanos, pregando a violência e a prática do ato terrorista. Olha só, minha gente. Um camponês cético, um evangelista pentecostal, um religioso milionário, traído por Judas, o ladrão de sua fortuna, um vegano, um fariseu, um essênio, um galão alto e forte, um profeta, como o Estado Islâmico, como a região no Alcorão, quem já teve a oportunidade de ler, eu já li alguns trechos, eles têm ele como um profeta só. Né? Um profeta e até mesmo um líder alucinógico de um culto sagrado da LSD. Imagine só, imagine como um homem pode receber personalidades tão distintas e ninguém percebe isso. Alguma coisa está errada. Vocês nunca pararam, vocês que me ouvem, para imaginar que alguma coisa está errada? Porque tem tantos Jesus diferentes. Já pararam para observar isso? Cada um professando a fé verdadeira. Muita gente já chegou para mim para dizer quem é o verdadeiro? Qual é a religião verdadeira? Porque cada um diz que é a verdade. Já pararam para observar? Já pararam para pensar nisso? É fogo. Para a maioria das pessoas, ainda que não digam expressamente, não é importante buscar Jesus como ele realmente é, mas sim como nós queremos que ele seja. É claro, lhe convém. Aí você pode continuar com as suas práticas e concupiscências carnais e não abandona nada. E onde o Messias disse, a porta para a salvação é estreita, mas largo é o caminho que leva à perdição. Aí você quer a facilidade. Você não quer a porta estreita, os espinhos. Não, você quer a facilidade. E muitos entram por ela, pela facilidade. É o da perdição, diz o Messias. E aí?
Não se busca o legítimo, mas o mito. Não se quer o real, mas o fictício. Não anseia pela verdade, mas pelo engodo. Afinal, o papel aceita tudo. Eu posso fazer o que eu quiser, manipular como eu quiser. Não é mesmo? Fico pensando que o homem ambiciona criar o seu próprio Jesus, porque não quer abrir mão de sua liberdade. É claro, aquela religião ali aperta. Já aquela outra me deixa, aquela igreja já me deixa mais à vontade. É para ali que eu vou. Já andei em várias, mas eu tenho que achar uma que se adequa aos meus perfis. Que eu continue fazendo tatuagem, que eu use brinco, como eu já fui para a congregação. Isso é o que eu já vi. Chegou um jovem com a Bíblia embaixo do braço, sentou do meu lado com um brinco na orelha. E aí? Tem que... E a congregação não toca nesse aspecto. Ela deixa à vontade. É loucura, é doideira. Ela aceita, ela deixa. É um outro Jesus ali. E aí? Fico pensando que o homem ambiciona criar o seu próprio Jesus, porque não quer abrir mão de sua liberdade. Se o Jesus real fosse diverso do ídolo pessoal que eu criei, talvez exigisse um comportamento diferente de nós. Porventura poderia requerer que nós mudássemos como pessoas, tão mesquinhas, falhas e corruptas. Então, pela minha liberdade, é melhor permanecer com o ídolo de papel. Pensam alguns, ainda que de forma inconsciente. Eu não quero procurar a verdade. Eu não vou futucar nem cutucar nas folhas da Bíblia, não. Ele diz lá, tá certo, acabou. Nem por curiosidade, o que eu estou falando, ele vai procurar, não. Procura, não diga que eu estou falando a verdade, não. Vai buscar, vai procurar. Ah, não. Ele não procura, não. O que eu li de lá está dito. É agradável aos meus ouvidos, então pronto, é isso aí mesmo. E aí? Não obstante, ficar com um Jesus imaginário, confiança na mantença da liberdade, na minha liberdade, é uma quimera, pois como ensinou Leon Tolstói, não alcançamos a liberdade, buscamos a liberdade, mas sim a verdade. Não alcançamos a liberdade buscando a liberdade, mas sim a verdade. A liberdade não é um fim, mas uma consequência. Creio que se deve buscar a qualquer custo a verdade, acautelando-se das convicções pessoais, do que eu acho que é certo, do que você acha que é certo, dos mitos criados, dos dogmas incorporados e da multividência preconcebida. Em um mundo em que cada um escolhe seguir a sua própria verdade, passemos todos nós a procurar a verdadeira verdade. Creio que a Bíblia, eu creio, o autor crê, eu penso que vocês também crê, alguns creem, outros não, mas eu creio que as Escrituras Sagradas, dadas pelo Criador, Baruch Hashem, Adonai, bendito seja o nome do Senhor, muito incomoda a todos nós. Eu não sei a vocês, mas para mim incomoda, e o autor do livro também. Incomoda saber que existem miríades de religiões que professam mais de 2.000 espécies diferentes de Jesus, todas alegando que pregam a verdade. É um princípio elementar da lógica, que duas afirmações contraditórias entre si não podem ser verdadeiras, porque a verdade é um conceito absoluto e não relativo. O inimigo vem colocando isso hoje no modernismo, dentro das congregações e tudo, e os cientistas e tudo mais, e adentrando as igrejas. Que a verdade não é absoluta, mas ela é relativa. A minha verdade é verdade também, a sua também é verdade. A verdade dali é outra verdade, a verdade dali é outra verdade. E assim, a verdade de Deus é absoluta e dura para sempre. É como a matemática, como eu sempre gosto de dar esse exemplo. 1 mais 1 é 2 e pronto. Não é 3, não é 4, é 2. É exata. É fogo, minha gente. Precisamos calçar as sandálias da humildade e nos despir das nossas concepções pessoais, para não buscar o Jesus que eu queira, mas sim um Salvador como ele realmente é. Precisamos fazer orações, procurar o Senhor verdadeiramente, fazer orações de fato, para que possamos enxergar verdadeiramente ele como ele é, mas não como eu quero. É fogo, minha gente. Descobrimos, quando você passa a estudar, como tem muitos irmãos, que quando eu falei umas vezes, irmão, Jesus judeu, Yeshua. Mais para frente eu vou falar a explicação desses nomes. Yeshua, minha gente,
conhecido mundialmente como Jesus, era judeu. Era judeu, é. Outros não têm certeza. Outros, né? Judeu. Minha gente, você crê no Messias e não sabe que ele é judeu? A religião católica e protestante, não todas, mas grande parte delas, conseguiu apagar os traços e arrodinho judeu de Jesus. Ele veio como judeu. E as religiões conseguiram apagar os traços dele. O antissemitismo, o ódio ao judeu é espalhado em muitas religiões. Mas isso vem de tempos atrás, que vamos estudar tudo isso aqui, nesses longos meses de estudo. As religiões já vêm de uns certos hereges do passado, e destilou, e até hoje muita gente não sabe quem são os hereges. Vai saber aqui que eu vou dizer. Mas o veneno dele, o engodo deles se espalhou dentro das religiões católicas e protestantes. É fogo. Descobri o óbvio, descobrimos o óbvio. Estudando você vê que obviamente não é captado por todos. Infelizmente, nem todos captam a verdade. Mas os que captam têm por obrigação falar. Ouça o que não quer ouvir. Eu estou aqui para falar a verdade. Eu não busco glória de homens, mas sim de Deus. Paulo diz: se eu buscasse agradar a vocês, eu não seria servo de Cristo. Eu estou aqui para falar a verdade. Ah, eu não acredito não, tá certo. Mas me dê um voto de confiança. Pesquise, procure. Aí depois você me diz, certo? Da simplicidade e sabedoria extrai seus tesouros. Jesus não foi um filósofo grego ou um pastor pentecostal. Um sofredor que até hoje está na cruz, como alguns andam amarrados no pescoço. Um guru zen, um fundador de uma nova religião, o criador da igreja, um alourado romano, um revolucionário socialista. Não, ele não foi nada disso. Yeshua, Jesus, foi judeu. Até mesmo, agora, eu conheço judeus, é claro, judeus nazarenos, judeus messiânicos, e vários outros já se converteram e acreditam no Messias. Mas muitos outros, ortodoxos, eles não creem. Ainda esperam o Messias. Agora, muitas das coisas, a religião católica e a protestante é culpada. Como assim? Como assim? Vamos para a história. Até mesmo para os judeus, é difícil reconhecer a judaicidade de Jesus. Uma vez que as negras brumas da igreja católica e de sua irmã, a igreja protestante, terminaram por ocultar o verdadeiro Jesus. Como eu disse, tem irmão que nem sabe que ele é judeu, minha gente. Estou falando assim, ele nem sabe. Durante séculos, a Inquisição Católica, milhares de judeus foram mortos em nome de Jesus. Milhares. Eu já fiz um estudo sobre isso, foi para mais de 1 milhão que eles mataram nas perseguições. Milhares de judeus. Milhares de outros povos que não se submetiam ao sistema do papado, que não aceitavam ele como o mestre ou o representante da igreja na terra, mas só Jesus Cristo. E quem batia de frente morria. Isso é a história que eu estudei no colégio, eu aprendi no colégio. A Inquisição Católica, todo mundo sabe disso. Protestante também teve uma época que entraram, eu me esqueci agora, me recordo agora, me esqueci do local, depois eu vou dizer a vocês. Entrou um protestante e mataram vários católicos à espada. E aí vice-versa. Agora, tudo em nome de Jesus. Jesus mandou ninguém, matar inocente. Veja só o que as religiões fazem. Vejam só. Durante séculos, a Inquisição Católica matou milhares de judeus, foram mortos em nome de Jesus. Calvinistas, né, que muita gente não sabe, crê em pessoas, mas não olha o passado, não procura. Um dos pais da Reforma Protestante condenou o judeu Miguel Serveto, procura na história, a morte na fogueira, condenou a fogueira, o judeu Miguel Serveto, a morte, pelo simples fato de o israelita, desse judeu, não crer na doutrina da Trindade, e ser contra o batismo infantil. E aí? Jesus Cristo se batizou quando era criança? Apresentado. Só se batizou quando estava mais velho. Para deixar um exemplo, que não precisava, era perfeito. Era Deus. Mas para deixar uns exemplos. Se batizou quando era novo? Trindade tem nas escrituras esse nome? Não é que eu negue. A minha fé é essa. Eu creio que o Elohim, o Eterno, ele é único. Porque as escrituras diz. Shema Israel. Ouve, ó Israel. Jesus mesmo disse. O teu Elohim, o teu Deus é único.
Eu creio que ele é único e se manifesta de 3 maneiras aos homens. É o que eu creio. Ah, eu creio diferente. Tudo bem. Vamos nos matar como esses hereges do passado? A espada? De forma alguma. Eu creio assim. E as escrituras mostram. Mas vamos deixar esse tema mais para frente. Vamos estudar também esse tema mais para frente. Aí mais para frente a gente conversa. Pois bem, ele não aceitou isso. E nem aceitava o batismo infantil. Foi morto, condenado à fogueira. Calvinistas, reformados. Que aí esquece esses homens. Não eram nada. Quem eram Jacob Arminio, livre-arbítrio, calvinismo, predestinação? Quem eram esses homens nos tempos de Cristo? Não era nem nascido, nem seus pais eram nascidos. Quem eram eles? Quem eram? Nada. Cristo. Onde estão eles? Sepultura. E onde está o Messias? No céu. E aí? Pois é, minha gente. Mas aqui. Sublinha-se que a Inquisição Católica não foi solitária no extermínio humano, contou com a participação da Inquisição Protestante. Nos tempos de Hitler, a dizimação do judeu recebeu o apoio da Igreja Católica e diversas denominações protestantes. Resultado, 6 milhões de inocentes exterminados covardemente. Então, para os meus irmãos judeus, para os nossos irmãos judeus, de lá, muitos, é árduo aceitar que Jesus seja o Messias de Israel. Se em nome dele foram cometidas as maiores atrocidades que a história já conheceu. Foi Jesus que mandou isso? Não, o homem. Com a sua religião imunda. Que Jesus Cristo não mandou criar religião nenhuma e não veio criar igreja nenhuma. Ele veio trazer a salvação para todo pecador que crê nele seja salvo. E não mandou fazer essa disputa de placa, como placa de time de futebol. Como um Vasco e um Flamengo que se matam. Como o Flamengo agora se degladiou com outro time de fora, mostrando cenas bárbaras. As placas das igrejas, ao longo da história, é do mesmo jeito. Você disse que é da mesma igreja, com a mesma linha de pensamento dele? Quando disse que é contrário, eu já vivi isso, então eu digo que é verdade, que eu já vivi. Aí, vira a cara. Passa por você na porta da congregação. Você está aqui, a congregação dele é outra. Tá lá, é outro Jesus que tem lá, diferente de cá. Aí passa, vê você na porta, aí parece que nem existe. Pai do Senhor, os outros. Mas você na porta é da outra. Ele não fala não, só fala de lá. E aí? Foi assim que Jesus ensinou? Foi assim que Jesus Cristo ensinou? É assim que tem nas Escrituras? É assim? Pois é, minha gente. Nos tempos da Católica, a Católica matou milhares. No tempo que estava matando judeu, vamos estudar por que isso. Vamos estudar de onde nasceu tudo isso mais à frente. Vamos estudar para descobrir por causa disso. Por que isso? Vamos estudar mais à frente. E igrejas protestantes já existiam, não se manifestou, não se disse nada, onde vários irmãos, servos de Deus, foram colocados nos tempos de Nero na arena para ser devorados pelos leões. Nos tempos que estava exterminando o holocausto terrível, nem se manifestaram, não disseram nada. Procurem na história. Procurem. Ambas, uma nem outra, não estava nem aí. Tinha ódios, o antissemitismo, o ódio a eles, aos judeus. Tem na história, foi pesquisado, compilado. Procurem um livro de Lutero. Muita gente acha que foi Boa Bisca. Leiam lá, Lutero. Judeus e suas histórias. Leiam. Leiam atentamente. Ele instigando a tocar fogo na sinagoga, a tomar tudo dos judeus. E foi feito. Incendiaram a sinagoga, tomaram tudo judeu e levou para os campos de concentração. E muita gente endeusa esses homens, sem saber. Leiam, procurem. Baixa em PDF na internet, baixa lá. De Lutero. Judeus e suas histórias. Do escritor do padre Lutero. Baixa em PDF. Leiam atentamente, depois vocês me dizem. Pois é, minha gente. Então, para os judeus é árduo aceitar que Jesus seja o Messias de Israel. Em nome dele foram cometidas as maiores atrocidades que a história já conheceu. Com efeito, as igrejas católicas e protestantes se valeram do verdadeiro Messias, Jesus, e criou outro Jesus moldado de acordo com seus gostos teológicos. Porque eu já tive pessoas, testemunho de pessoas que disseram, eu me formei 4 anos nessa congregação, mas tive umas desavenças, saí e passei para aquela outra. E lá não aceitaram. O meu curso. Eu tive que fazer mais 4 anos, foi quase 10 anos estudando. E se você sair daquela e for para aquela outra, você vai ter que fazer mais 4 anos ali, porque eles não aceitam. Porque é doutrinas diferentes. Oxi, quanto Jesus? Jesus ensinou uma coisa só, porque tem tantos outros ensinando coisas diferentes. Minha gente, pare, reflitam. O Jesus católico, agora de forma geral, o Jesus católico e protestante é loiro. Dentro da congregação protestante que eu estou,
Davi passa os clipes musicais e tá lá, os desenhos, a foto. Seguindo os desenhos, aquelas inspirações de desenho, ela é de Wanan Salman, e da Igreja da Natividade, que eu falei no início, misturado com roupa romana. Então é aí. Por que tá usando essa foto? Que eu não fico calado? Eu falo? Errado. E aí? O Jesus católico e protestante é louro, de olhos azuis, falando da língua grega, que muita gente desconhece até os manuscritos em hebraico e aramaico, que era a língua falada pelo Messias da época. Tanto que o filme do Mel Gibson retratou mesmo na língua original do Messias da época, aramaico. Mas muita gente desconhece, pensa que é a língua grega. Né? Veja só a linha do cristianismo. O Jesus católico protestante é loiro, de olhos azuis, falando da língua grega, que veio para os judeus, que o rejeitaram. Assim, Jesus também abandonou os judeus, e os seus apóstolos criaram uma nova religião para a salvação dos gentios, deixando de lado os ensinamentos, os mandamentos de Deus, que foi estabelecido para o seu povo e todo aquele que crê. Nesta nova religião, os gentios tomaram o lugar dos judeus no reino. Teologia da substituição. Vamos estudar aqui mais para frente. Né? Os gentios tomaram o lugar dos judeus no reino. A igreja católica ou protestante é o instrumento da salvação agora. O Antigo Testamento foi revogado pelo Novo Testamento. A Torá, as orientações e as instruções do Eterno, foi substituída pela graça. As festas pagãs tomaram o lugar das festas bíblicas. Enfim, o cristianismo é o sucessor da cultura, dos mandamentos da Torá que o Eterno deu ao seu povo. Não roubarás, não matarás, não criar ídolos, não faça imagem de escultura e muitos outros mandamentos que Deus deu, foi substituído. A religião cristianismo aniquilou completamente essas coisas. Esta é a imagem do Jesus cristão. Esta é a imagem do Jesus cristão. Mas quem era ele de fato? Judeu. E como judeu, viveu toda a sua cultura. Viveu toda a sua cultura. Toda a sua cultura. Veja, foi circuncidado, guardava a lei. Ah, mas foi o único. Esforce-se. Quer dizer que ele guardou para eu descumprir. Quer dizer que ele guardou perfeitamente para eu agora viver na baderna? É isso? Ele guardou para eu descumprir, para eu viver ao meu bel prazer. Com Jesus que eu acho que é assim. É isso mesmo? Muitas coisas, minha gente. O estudo está apenas começando. No próximo vídeo, vamos continuar mais com esse tema. Que até o meu aparelho de gravação, ele não suporta uma gravação tão longa, e a ver os irmãos não gostam de ouvir tão longos. Mas isso aqui não é mensagem, é estudo. Para a gente refletir. São estudos. E vai pegar fogo. Porque muitas coisas que eu não sabia, que eu passei a saber, estudar, já estou há alguns anos estudando sobre isso, para chegar aqui para vocês falar, e muitos não sabem, vão saber, e eu digo, pesquise, busque. Cada coisa, e vocês vão olhar assim. O objetivo do Eterno é: arrependa-se dos vossos pecados, volte-se a Ele, afaste-se do mal, ame a Deus, ame ao próximo, misericórdia eu quero, e não sacrifício. Pratique a justiça de Deus. Guarde a sua língua dentro da boca, desde de estar falando dos outros. Olhe a sua vida. Se for para falar dos outros, fale bem. Ou o irmão está numa agonia e vamos ajudá-lo. Não critique os defeitos dele, porque você é igual ou pior. Não existe ninguém perfeito na terra. Um justo sequer. Seja honesto em tudo que você faz. Ame a Deus com todas as suas forças. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Pois ele é igual a você. Pecador igual a você. E digno de misericórdia de Deus. Tanto você como ele, tanto eu como vocês, precisamos das misericórdias de Deus. É isso que Deus quer de cada um. Não é placa de igreja, não é templo de pedra que vai salvar ninguém, mas Jesus Cristo, a justiça do Eterno. Amém? Até o próximo vídeo, com novos estudos, heresias e apostasia. Agora, o próximo, né? O início, parte 3. Que Deus abençoe. Até a próxima. Se o Hashem, o Eterno, quiser. Amém.